Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Fabiano Pires e eu venho aqui então para a sequência de vídeos que eu havia informado para vocês quando eu falei um pouquinho sobre próstata. Nós vamos gravar aqui alguns vídeos muito curtinhos falando sobre algumas possibilidades de enfermidades no órgão genital masculino, muito especificamente no pênis, e posteriormente também vou gravar algumas informações sobre os testículos. Essas questões são importantes para nós porque, na verdade, nós homens sempre temos um pouco de tabu com relação a essa questão de nos cuidar, principalmente quando o cuidado demanda essa ideia de nós procurarmos um profissional da área médica. Nós temos uma série de receios, nós temos uma série de medos também, e isso precisa, evidentemente, ser quebrado. E, por conta disso, infelizmente, mesmo com tanta informação e com tanta disposição médica hoje, nós estamos vendo muitos homens padecerem com enfermidades que, na verdade, não deveriam fazer parte da sua própria vida, da sua praxe nesses dias atuais. Inclusive, pessoas que estão enfrentando situações, por exemplo, com doenças infecciosas, com doenças sexualmente transmissíveis, com problemas, inclusive, até com o surgimento de doenças por falta de higiene, e tudo isso nós podemos realmente tratar de uma maneira muito tranquila, muito simples e muito prática. A primeira enfermidade que eu queria tratar com você é justamente a fimose. Quando falo enfermidade, é porque, na verdade, o problema pode realmente evoluir para uma enfermidade. Então, por exemplo, a primeira informação que você precisa ter é que todos nós homens, nós dos seres do sexo masculino, nós nascemos com uma pele que recobre a glande do pênis, a cabeça do pênis, e essa pele é chamada de prepúcio. Só que normalmente essa pele ela fica mais grudadinha, tá? Num linguajar mais popular, ela fica mais grudada. Essa é a razão, inclusive, pela qual os médicos sempre nos orientam, nós que temos filhos homens, a sempre que for tomar banho, a gente estar ali abrindo essa pele para que possa haver, inclusive, uma asepsia, uma limpeza correta todos os dias, pelo menos na hora dos banhos, né? É muito comum que as crianças, até certo ponto, até uma certa idade, elas mesmas já percebam que a fimose ela já foi embora, o prepúcio permanece, que é essa pele que recobre a glande, mas a fimose já não atrapalha mais essa criança a ter essa glande descoberta. Evidentemente que a criança pode tanto passar por uma cirurgia quando ainda nessa fase, quanto de repente um adulto pode vir a fazer essa cirurgia, e essa cirurgia também é muito simples, e ela tem como nome científico postectomia, que é justamente a retirada dessa pele que recobre a glande, seja para um homem que tem a fimose, ou seja, ele não consegue expor essa glande, ou então um homem que consegue expor, mas quer manter uma asepsia melhor, ele então vai lá e retira essa pele, que é justamente essa cirurgia de postectomia, e aí ele passa a ter, então, a glande do pênis permanentemente exposta. Inclusive, alguns homens ficam meio receosos por conta de repente, isso ficar muito sensível e etc., mas nos primeiros dias talvez gere uma sensibilidade, depois fica tudo muito normal. Então, os homens que têm a fimose, ou seja, esse problema da não exposição da glande, como não conseguem fazer uma asepsia normal, é muito comum que comecem a surgir algumas dificuldades de saúde, dentre elas coceira, vermelhidão, dores. Alguns homens reclamam até de dificuldade de ereção, outros reclamam de dificuldade na hora do momento da relação sexual, e tudo isso, repito, pode e deve ser tratado. Então, se você é um homem que tem essa pele, esse prepúcio, mas ela consegue ir e vir com naturalidade, você pode simplesmente manter sua saúde fazendo uma boa higiene todos os dias. Mas se você tem de fato a fimose, inclusive essa fimose, como eu disse, pode se transformar numa enfermidade, é em especial por conta de algumas outras particularidades, como por exemplo a diabetes. E a falta, inclusive, dessa asepsia, dessa limpeza diária, permanente, pode inclusive fazer com que o homem tenha uma série de irritações, infecções, isso pode evoluir até para um câncer, acredite. Então, na verdade, hoje nós temos aí, repito, a medicina muito à disposição de nos ajudar nesse sentido, e você não pode ficar sofrendo com uma situação tão simples para que você realmente possa ter qualidade de vida, tá bom? E como é que é feito esse diagnóstico, né, do problema? Você mesmo, evidentemente, vai ter a condição de saber se você tem ou não, porque, repito, se você consegue puxar a pele que recobre a glande de modo total, então, evidentemente, você já não tem essa fimose. Mas se você tem essa dificuldade e a glande não é descoberta, então você precisa realmente de uma ajuda para resolver essa situação o quanto antes possível, e os médicos estão aí para te ajudar, tá bom? Não fique sofrendo, nós estamos sempre à disposição para gerar informação e solução para a sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo.